O Nubank decidiu fechar o capital na Bolsa de Valores brasileira, ou seja, ele não vai ter mais ações negociadas na B3, que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil. E por conta dessa notícia que saiu ontem, muitos influenciadores, muitos sites de notícias voltam àquela notícia. O Nubank está falindo, o Nubank vem tendo prejuízo e agora mais isso que ele está fazendo, essa mudança nos planos, né, de não ter mais capital aberto aqui no Brasil, mostra que o Nubank está falindo. Será mesmo que o Nubank está falindo? Durante esse vídeo eu vou dar minha opinião e a gente vai discutir sobre esse assunto. Fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que está acontecendo, o motivo que levou o Nubank a não ter mais o capital aberto aqui no Brasil e você que investe no Nubank, que tem BDRs no Nubank, o que precisa fazer. Eu vou te explicar, vou te dar o passo a passo do que você vai precisar fazer e as 3 opções que você tem para tomar. A decisão está na sua mão e eu vou te auxiliar nesse processo, combinado? E agora, antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal que isso me ajuda demais. E vamos pro vídeo agora, sem enrolação. A gente precisa entender todo o processo de como tudo aconteceu. O Nubank decidiu abrir capital na Bolsa de Valores, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, no dia 9 de dezembro de 2021, ou seja, menos de um ano atrás. Quando ele abriu o capital, as ações dele estavam valendo $9 por ação e chegou a perto de $2, ou seja, teve uma desvalorização gigantesca durante todo esse período. Durante 10 meses, mais ou menos, que o Nubank está com capital aberto tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Teve uma enorme desvalorização. E eu, Giovanni, tenho a opinião que, na maioria das vezes, não vale a pena você entrar no IPO. Ainda num IPO tão valorizado como foi do Nubank, não fazia o menor sentido. Eu avisei isso lá no meu Instagram, eu sempre dou opiniões sobre a IPO lá no meu Instagram, e eu avisei, não vale a pena investir no Nubank. Está muito valorizado, não tem como o Nubank ser o maior banco da América Latina. O Itaú está aí há muitos anos entregando ótimos resultados, distribuindo ótimos dividendos. Como o Nubank vai chegar valendo muito mais do que o Itaú? Não fazia sentido. E aí o Nubank, logicamente, teve uma enorme desvalorização. Muitas pessoas perderam dinheiro porque foram gananciosos pensando que iam ficar milionários com uma ação do Nubank, o que não fazia muito sentido, era falta de conhecimento. Espero que você que esteja assistindo esse vídeo não tenha perdido dinheiro, mas eu vou te ensinar agora, você que tem ação do Nubank, o que precisa ser feito e por que o Nubank mudou essa estratégia. O Nubank, lá no começo, a estratégia dele era ter capital aberto aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas o custo disso é muito alto. Imagine você ter que informar relatórios, entregar relatórios, dar informações para CVM, para B3, tudo aqui dentro do Brasil. Isso é um custo gigantesco para a empresa. É um custo absurdo a empresa ter capital aberto na Bolsa de Valores. Agora imagine ter capital na Bolsa de Valores em 2 países, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Não fazia o menor sentido financeiramente falando. É muito trabalhoso, é muito dinheiro que você tem que dedicar, é muito gasto e isso não estava ajudando o banco. E ele decidiu mudar o planejamento dele e ficar com capital aberto só nos Estados Unidos, que é muito mais simples. Aqui no Brasil, a gente já sabe, tem muita burocracia, tem muita coisa em jogo. A B3 é um monopólio aqui no Brasil, então as taxas são bem altas, então é muito mais barato você abrir capital lá fora do que no próprio país do banco. Olha isso, não faz o menor sentido, mas é isso que acontece. E lá no Nubank lá fora, ele é muito mais visado. Ele está crescendo muito no México, na Colômbia, em outros países. Então fica muito melhor para ele ter ações só nos Estados Unidos, porque lá pessoas do mundo inteiro estão investindo. No Brasil não, é brasileiro e alguns investidores gigantescos que diversificam o capital no mundo inteiro. Mas na minha opinião foi uma estratégia sensacional do que o Nubank teve. Eu acho que em todo período, todo planejamento já estava eles fecharem o capital aqui na Bolsa do Brasil. Por quê? Eles abriram capital aqui na Bolsa do Brasil com um único intuito, na minha opinião. Qual que é esse intuito? Ele captar clientes, que é ele fazer a captação de mais clientes. O que ele usou na estratégia do IPO? Ele deu uma ação para cada cliente. Ele distribuiu para 7,5 milhões de pessoas uma ação que custava R$8. Então pessoas que não tinham cadastro na B3, que não tinham uma corretora, que não tinha nada, o Nubank fez essas pessoas fazerem o cadastro para receber essa ação. Ou seja, ele captou 7,5 milhões de clientes por R$8 cada. Isso é muito barato. Isso no mundo do empreendedorismo a gente chama de CAC, custo por aquisição do cliente. Ou seja, ele captou um cliente por R$8. Isso é muito barato na área do Nubank, em área de corretoras, banco. Normalmente um banco gasta mais de R$100 para captar um cliente. E com essa estratégia, o Nubank captou 7 milhões de pessoas por R$8. Ou seja, ele levou as pessoas para dentro da corretora
corretora do Invest, levou pessoas para dentro da corretora do Nubank por R$8. É muito barato. Então foi uma estratégia de marketing absurda no Nubank, que deu super certo. Ele captou um número de clientes que nunca foi visto antes e deu muito certo. Se ele tivesse aberto só nos Estados Unidos direto, ele não teria conseguido captar esse número tão grande de clientes a um preço tão barato. Então foi genial essa estratégia de marketing. O Nubank não foi bonzinho na hora de fazer essa distribuição de ações para vocês aí que receberam essa ação, eu não recebi. Então ele não foi bonzinho, ele simplesmente estava captando você como cliente a um preço de R$8, que é muito barato. Você foi lá, fez seu cadastro, ele ganhou um cliente, te deu R$8 e saiu muito no lucro. Então se ele tivesse aberto só nos Estados Unidos, ele não teria feito isso. Mas em estratégia de marketing, nota 10 para o Nubank. Mas eu não gostei da postura do Nubank. Por quê? Ele pegou as pessoas que não tinham conhecimento nenhum e falou, a partir de agora você é um investidor na Bolsa de Valores. Ele não passou o conhecimento, ele não passou as obrigações que as pessoas teriam que ter com isso, não passou nada. Simplesmente pegou a pessoa de cima do penhasco e empurrou. Pronto, agora você é um investidor na Bolsa de Valores. Não informou as obrigações daquela pessoa. Agora a gente tem 7 milhões de pessoas que não investiam na Bolsa de Valores e investem, só que elas não sabem que ela tem que fazer a declaração do imposto de renda. Então, se você não fizer a declaração do imposto de renda, o que vai acontecer? Você pode ter o seu CPF cancelado, você pode tomar uma multa, você pode sofrer diversas consequências. Só que o Nubank não avisou. Tem pessoas aí que com certeza não sabem nem o que é poupança, tesouro direto, e já tem ações do Nubank e nem sabe que tem ações do Nubank direito, nem entende e não sabe que tem que fazer o imposto de renda. Com certeza isso vai dar muito problema para muitas pessoas. Então isso eu achei errado no Nubank, mas também tem um lado positivo. A gente sempre tem que olhar os dois lados, porque pessoas que não tinham acesso, pessoas que não faziam ideia de como funcionava o mercado financeiro, agora colocou o primeiro pezinho lá, colocou o pé e por isso está se obrigando a estudar um pouco mais. Foi um primeiro passo e tanto, mas a gente tem que colocar na balança, ver se beneficiou mais pessoas ou se prejudicou mais pessoas. Mas em estratégia de marketing nota 10 e depois nota 5, porque a gente não consegue mensurar ainda. Então, o motivo que eu acredito do Nubank estar fechando capital na Bolsa de Valores do Brasil é que simplesmente foi uma estratégia para eles conseguirem distribuir ações e captar clientes a um preço muito barato e depois já sabiam que ia fechar o capital aqui no Brasil, porque seria muito caro um capital aberto em 2 países. Então, eles preferiram concentrar somente nos Estados Unidos, que é muito mais em conta. E a respeito da minha opinião, se o Nubank vai falir ou não, é que as pessoas que estão falando que o Nubank vai falir não sabem o que estão falando. Pode marcar elas aqui no comentário se você conhecer alguma pessoa que acha que o Nubank está falindo ou que afirma que o Nubank está falindo, marca ela aqui nos comentários para ela assistir esse vídeo, porque ela realmente não sabe o que está falando. Não faz sentido nenhum uma pessoa afirmar que o Nubank está falindo. É pura estratégia. Hoje em dia as empresas não funcionam mais da mesma maneira que antigamente. Hoje em dia as empresas visam muito mais o crescimento do que o faturamento, que o lucro líquido no bolso. Então a estratégia do Nubank é essa mesmo: queima de caixa, crescimento, investir em crescimento, queimar caixa, captar dinheiro, queimar, captar dinheiro, queimar. Por quê? Eles visam o crescimento, eles querem atingir cada vez mais público. Eles estão indo para o México, estão indo para a Colômbia, estão indo para outros países para aumentar o número de clientes. Depois que eles estiverem com uma carteira de clientes gigantesca, eles buscam maneiras de monetizar esses clientes. Mas atualmente a estratégia do Nubank é dar prejuízo, queimar caixa para captar clientes. E isso é muito comum no mundo de hoje. Empresas como Apple já foram assim, Google assim, Facebook é assim, Netflix é assim até hoje, a Tesla é muito assim, queimar caixa. Essas empresas gigantescas que hoje valem trilhões, como a Apple, um dia queimou caixa, um dia eles investiram muito em crescimento, deram muito prejuízo para hoje estar do tamanho que está. Por quê? Você precisa crescer para ser uma empresa trilionária. Não tem como você ser uma empresa igual a Apple com um número de clientes muito pequeno. E captar clientes, que é o CAC que a gente falou lá no começo, é caro. Você precisa investir para captar cliente. E aí eles investem em captar cliente agora, tem prejuízo para lá no futuro ter lucro. Mesma coisa o Uber funciona assim, o Airbnb funciona assim, o Uber dá prejuízo até hoje, o Airbnb dá prejuízo até hoje. Por quê? Eles não querem dar lucro. Se eles quisessem dar lucro, eles paravam agora, falavam: a partir de hoje a gente não capta mais cliente, a gente só usa a base que a gente tem e a gente vai monetizar em cima desses. Cancela o investimento na captação de cliente. Pronto, monetizaram. Agora, o Nubank não quer isso, ele quer crescer, ele quer crescer. Então, todo mundo que vê prejuízo no Nubank e fala:
Ah, o Nubank vai falir porque tá tendo prejuízo? Não sabe o que tá falando coisa da boca para fora, não entende nada de empreendedorismo, não entende nada de economia, não entende nada de investimento. Então você não precisa se assustar que não, o Nubank não vai falir. E agora vamos por passo mais importante desse vídeo. É para você que investiu via BDR do Nubank aqui no Brasil e para você também que ganhou essas ações do Nubank. Como que vai funcionar a partir de agora? Então você vai ter três opções. Você precisa entender que BDR tem nível e as BDRs que você comprou do Nubank aqui no Brasil é nível 3. Ou seja, essas BDRs são válidas para você trocar em ações diretamente lá nos Estados Unidos. Primeira opção é caso você já tenha uma corretora diretamente lá nos Estados Unidos e aí você pode transferir essas BDRs do Brasil para os Estados Unidos. Só que você precisa ter a conta na corretora lá, ou você precisa abrir. E aí eu recomendo a Stake, a Avenue. Se você quiser abrir conta na Stake, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então a primeira opção é você pegar suas BDRs e transferir para uma corretora diretamente nos Estados Unidos. A segunda opção é o quê? Você pode transferir as suas BDRs de nível 3 para nível 1. A BDR de nível 1 é de ações americanas negociadas na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então antes eram ações do Nubank, que era do Brasil, negociadas aqui no Brasil. Era uma BDR nível 3. E agora vai passar para BDR nível 1. Então é de empresas americanas negociadas na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então você simplesmente pode fazer a conversão de 1 para 1. Então uma BDR nível 3 para uma BDR nível 1 e nada vai mudar. Você vai continuar investindo no Nubank. A única coisa que vai mudar é o nível da BDR. E a terceira opção é você fazer a venda desses ativos. Mas na hora de fazer a venda desses ativos, você precisa prestar atenção para ver se você está tendo lucro, prejuízo, para você ver o que você pode fazer com o seu imposto de renda. Porque muitas pessoas não sabem como funciona o imposto de renda. Se você tem prejuízo numa ação, na hora que você vende uma ação, você vendeu uma ação, você tem prejuízo. Você pode descontar esse prejuízo no lucro de uma ação. Então você vende a empresa do Nubank e você vende uma ação que você está tendo lucro e você abate esse prejuízo no lucro e você não precisa pagar imposto nenhum. Agora, se você vender mais de 20 mil reais tendo lucro, você vai precisar pagar imposto sobre esse ganho também. Então você tem que analisar imposto de renda de BDR. Tem muitas informações que você precisa estar estudando antes de tomar a sua decisão. Ou simplesmente pode ser a mais fácil de transferir um BDR nível 3 para um BDR nível 1 e nada vai mudar. Agora, para você que ganhou as ações do Nubank, o Nubank ainda não falou nada sobre essas ações, de como vai funcionar, então tá faltando algumas informações, porque as pessoas que ganharam essas ações provavelmente só podem vender ela a partir de dezembro. Então o Nubank não informou como vai funcionar e a partir de quando que essa decisão realmente vai começar a valer. Se você ter que vender suas BDRs, transferir suas BDRs ou tornar uma BDR nível 3 para nível 1. Ainda não tem informações concretas sobre isso, mas já é melhor você ir pesquisando para tomar a sua decisão. Qualquer dúvida que você ficou sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!